Fala, alunos do primeiro ano. Seguinte, aula 13, unidade 10, a última da apostila aí, minhas crianças. Ó, a gente viu todo o Império Romano e viu que uma das causas, né, do fim do Império Romano é a ideia do que? Da fraqueza do exército. E logicamente porque o exército romano agora encontrou, cara, um inimigo à sua altura, que foram os bárbaros, tá? Então o que a gente vai ver aqui agora justamente são os povos bárbaros, os peoples bárbaros aí. Então deixa eu pôr aqui pra vocês. Povos bárbaros, povos bárbaros. Beleza, gente. O esquema é o seguinte. Primeiro a gente vai ver aquela ideia assim de conceitualização do que é bárbaro, que hoje em dia os caras pedem muito essa ideia aí pra vocês. Então vou pôr em branco mesmo, tá? Bom, meu, quando você for ver a ideia de bárbaro aqui, ó, você pode pegar uma primeira visão. Então, ó, o bárbaro seria logicamente o quê? Uma coisa muito relacionada ao quê? Ao rústico, tá? Então, tecnicamente, vocês veem nos filmes do cinema os caras lá vestidos de peles, cara, tudo sujão, tudo babando, tudo daquele jeito, logicamente, o quê? Extremamente rude. Então, isso é uma visão. Então, o cara que era muito rústico, sem cultura, sem nada, ele é o quê? Bárbaro. Então, pode ser usada essa visão aqui? Pode, tá? Claro que pode. Porém, minhas crianças, nós temos aqui uma segunda visão. Pô, o bárbaro, em vez de rústico, não. O bárbaro, ele pode ser o quê? Também belo. Ou seja, cheio de cultura, cheio de sabedoria. Pode ver assim, ó. Nossa, como é bela, como é bárbara, como é não sei o quê. Então, dentro desse sentido aí. Então, tecnicamente, o que acontece? Basicamente, cara, é uma palavra para representar duas coisas completamente diferentes. Beleza. Opa! Já que eu usei a ideia aqui para vocês, ó, eu vou pôr aqui, ó, uma terceira. Justamente quando vocês pegar aquela ideia de bárbaro, gente, não importa para onde for, uma questão de Enem, que o cara usa uns textos mais elaborados aí, ó, você pode pegar bem esse conceito, ó. Bárbaro porque é o quê? Diferente. Ou seja, diferente aos olhos de quem está vendo mesmo, tá? Então, basicamente, você pegava lá assim, os gregos achavam os persas inferiores. Meu, porque eram rústicos, porque eram diferentes, tá? Pode ver, ó, o próprio grego, cara, que é cheio da cultura, cheio da filosofia, cheio da arte, cheio do não sei o quê, para o persa, ele também é um bárbaro, porque ele é justamente o quê? É diferente. Então, o que acontece, gente? Esse conceito, esses conceitos novos, eu vou até fazer aqui um quadradinho neles aqui, ó, surgiu muito por causa dessa ideia hoje em dia do quê? De diversidade e respeito. Então, tecnicamente, quando você observa alguém, né, que é diferente de você, se veste diferente, sei lá, talvez tenha uma tatuagem diferente ou qualquer outra coisa diferente, você não pode o quê? Taxar ele de rústico, tá? Então, ficaria o quê? Hoje fora do que seria o politicamente correto. Até porque todos os caras têm o seu tipo de ser. Então, não vale a pena ser o quê? Criticado pela aparência. Beleza? Agora, isso aqui caso eles façam uma questão pegando lá mais essa ideia mais aí, filosófica, transcendental do que seria a expressão. Beleza? Tecnicamente, cara, quando se fala aqui desses bárbaros, né? Vai se usar aquele conceito que é bem simples, bem simplesinho e bonitinho. Basicamente, você vai ver assim, ó. Bárbaro é todo aquele que está fora da fronteira de Roma. Beleza? E logicamente o quê? Não tem a cultura latina, ou seja, não fala latim. Até porque bárbaro, cara, simplesmente o quê? Também não sabia escrever, beleza? Então o que acontece? Esse é o conceito mais histórico mesmo. Para o romano, bárbaros eram aqueles o quê? Que estavam além das fronteiras do Império Romano e, logicamente, o quê? Não tinham a cultura latina, beleza? Então, tanto faz aqui qualquer um desses conceitos aqui que está valendo, né, para qualquer tipo de prova que vocês forem fazer aí, beleza? Agora, vamos dar sequência aqui. Quando você pega a ideia do que é o bárbaro, você tem que pegar a ideia das características. Então, deixa eu pôr aqui, ó.
características. Beleza? Então vamos lá. Quando você pega a ideia aqui, primeiro eu vou pôr assim, ó, política. Senão às vezes eu acabo esquecendo de pôr a política. Características das políticas. Aí, ó. Pegou os bárbaros aqui, a política deles é o quê? Extremamente tribal, gente. Então olha aqui, ó, tribal. Então, queridos alunos do primeiro ano, ó, geralmente, cara, são tribos guerreiras. O principal líder é o principal guerreiro. E, logicamente, o quê? É um sistema que não envolve Estado, tá? Então, não tem nada, cara, que nem você vê lá, por exemplo, lá no Egito, na Mesopotâmia, é faraó, é simplesmente patesi, ou qualquer outro nesse sentido aí, beleza? Não existe nada disso. É um sistema o quê? Tribal, e geralmente são o quê? Guerreiros. Então, deixa eu até colocar aqui, ó. Grande parte dessas sociedades aí, sociedades, logicamente o quê? São guerreiras. Guerreiras. Muito bem, alunos. Agora, tecnicamente, além da sociedade, a gente vai pegar o quê? Economia. Economia. Gente, boa do meu coração. O esquema aqui é o seguinte. Quando você pensar em economia do povo bárbaro, já vai nessa aqui, ó. É uma economia que eles chamam de uma economia natural. Ou seja, se é natural, gente, vai envolver o quê? A natureza. Então aqui, moçada, ó, natureza. Basicamente, eles vão viver da natureza. Oh, legal, né, meu? Oh, é muito massa. Vai fazer isso hoje. Natureza. Então, tem toda a ideia da caça e, logicamente, o quê? E da pesca. E, claramente, o quê? Da colheita de frutos, raízes e assim por diante. Beleza? Então, o que que acontece? Eles não precisam, né? Vamos pôr assim. Agora você tem meio maluco aqui, ó. Eles não precisam trabalhar. Tudo que eles precisam está o quê? Na natureza. Beleza? Agora que dá um trabalho pegar, dá, né, velho? Então o que acontece? É maluco isso aqui. Beleza? Agora, fora isso, cara, tem o quê? Isto. Leis. Então, geralmente também, vocês veem aí nesses seriados que passam hoje em dia aí, as leis. Gente, não tem a ideia escrita, gente, porque eles não têm escrita, né? 99,99% desses povos aqui não tem escrita. Então, as leis aqui, ó, logicamente são tradições. Tradições. E, logicamente, para quem gosta aqui, ó, tradições orais, tá? E daí o que acontece? É aquilo que a gente já viu 1.200.000 vezes. Ó, são as famosas leis ou costumes. Deixa eu pôr aqui agora só para mudar um pouco, ó. Leis ou costumes. Agora vamos lá. Consuetudinarias. Ou seja, leis consuetudinárias, tradições consuetudinárias, tradições orais, ou seja, que passam de pai para filho. Beleza? Então, nada escrito, nada registrado aqui. Beleza? E agora, para nós finalizar essa parte aqui, ó, logicamente nós temos que falar disso aqui. Religião. Claro, gente, você pega lá, vamos pegar lá um bárbaro normando. Tem toda a ideia lá, pô, da mitologia. Meu, interessante paca, tá? Só que, primeiro vamos pegar uma ideia aqui, ó, que fica melhor. A religião desses povos bárbaros aqui, ó, ligado a isso aqui, ó. Animismo. Beleza? Ou seja, é a famosa religião animista. Tranquilo? E o que vai envolver isso aqui, gente? Ó. Culto a seres da natureza. Aí, por exemplo, vocês estão vendo um filme lá, pô, daí você vai ver os druidas lá. Os caras vão lá e tem uma relação muito forte com a floresta. Então, os caras cultuam as árvores, beleza? Aí o cara vai lá e cultua uma erva, sei lá, vai lá e fuma a erva e fica muito louco também, tá? Então, o que acontece?
É toda uma relação direta com o quê? Com a natureza, beleza? Logicamente que eles podem ter uma relação lá muito forte de uma religião animista com uma pedra, uma montanha, ou coisa nesse sentido aí, tá? Então eles acreditam em seres da natureza, seres que protegem as florestas e tudo mais. Então, isso é animismo, beleza? E daí o que rola ainda? Ainda existe, dentro desse conceito todo aí, ó, pode ver, o trovão, tá? Ou seja, chuva, raios, ou seja, isso também é o quê? Elemento que a gente chama de adoração. Aí, pode ver, por mais que não é germano, você vai pegar tecnicamente lá o quê? A mitologia nórdica. Thor, o deus do trovão, beleza? Então daí você vai pegar, porque é um elemento ligado ao quê? À natureza. Não tenho um conhecimento tão profundo, mas eu sei que não tem nada a ver com esses filmes que passam agora aí, beleza? Aí o que rola? Isso, tudo desenvolve o quê? A característica dos povos bárbaros. Então você vai ver germanos, celtas e tudo mais aí, beleza? E já que estou falando disso aí, ó, vamos falar aqui dos principais povos ou principais reinos. Primeiro, então deixa eu pôr aqui, ó, povos bárbaros. Aí o que acontece? Você vai ver justamente o quê? Os germanos. Gente, isso aqui dá uma confusão às vezes, porque é o seguinte, tecnicamente todos são germanos, tá? Então você vai pegar hoje que seria a Europa lá, todo mundo tem descendência de germano. O alemão, o francês, cara, simplesmente lá o outro lá, sei lá, belga, qualquer um deles lá, tranquilo? Aí tem o que acontece, aí tinha os celtas, que você vai pegar muita parte da França ali, tá? Aí você vai pegar justamente o quê? Os tártaros. Então, deixa eu pôr aqui. Os tártaros, mongóis e o caramba 4. Beleza? Agora, minhas crianças, a parada é assim. Esses são povos, cara, que vão desenvolver essas características aqui. Tá? E daí agora tem que dar um toque sobre a invasão. Para nós poder finalizar aqui, ó. A invasão. Quando eu estava dando para vocês lá a ideia de Roma, ainda eu comentei e falei, ó, eu escrevo isso quando for chegar lá na aula 10, beleza? E daí agora que chegou a hora. Gente, a invasão. Primeiro vamos falar do quê? Da invasão pacífica. Ó, aí isso aqui vai pegar século I e II depois de Cristo. Tá? Então essa invasão pacífica aqui, ela vai pegar muito a ideia mesmo de germanos. Então deixa eu pôr aqui, ó, germanos. Os germanos chegam ali nas fronteiras, atravessam o Reno, entram no Império Romano. Aí eles querem o quê? Logicamente terras, gente. Então eles vão invadir porque eles estão a fim de praticar a sua pequena agricultura. Aí, ó, estão largando só daquela ideia de economia natural. Ah, eles precisam de terra lá, gente. E aí o que acontece? Eles vão convivendo pacificamente com os romanos. Aí você vai ver aquela ideia assim, um casamento entre uma filha de um rei tribal aqui, com um general romano. Você vai ver eles trabalhando justamente o que nas terras. Você vai perceber que justamente vai existir já uma relação de participação de bárbaros no exército romano. Ou seja, tudo isso acontecendo aqui, ó, século I e século II, beleza? Agora, vai existir, pôr em laranja mesmo, esse aqui, ó, os tártaros. Ó, os tártaros mongóis. Aí vamos destacar principalmente aqui a ideia dos hunos. Deixa eu pôr aqui, fica melhor, ó. Os hunos. Meu, como o nome já diz, ó, huno, porque o povo, e logicamente o que? O cavalo era um só. Então por isso que é uno. Os caras não desciam do cavalo para nada. Nem para se alimentar, nem para nada. Beleza? E daí, gente, o problema é que esses hunos aqui já não dá mais para encaixar na ideia de uma invasão pacífica. Então quando você pega a ideia dos hunos aqui, ó, já é a ideia de invasão violenta. Invasão violenta. Ou seja, nesse processo de invasão violenta aí, o que vai acontecer? Eles simplesmente empurram os germanos.
Ou seja, minhas crianças, é assim que vai desestruturar o Império Romano. Em que século? Não é no século I, no século II. Isso aqui daí vai ser justamente o quê? No século III. Beleza? Então o que acontece, gente? São tipos de invasões que vai acontecendo, ó. As pacíficas que vai pegar aqui germanos, tá? E lógico, você pega aqui os tártaros mongóis, né? Os hunos aqui, que são as invasões mais o quê? Violentas daí. Tranquilo? E daí a sequência a gente vai ver aí a formação dos reinos bárbaros na Europa aí. Feito? Um abraço a todos e fiquem bem aí.